Boa tarde, tudo bem com você? Estamos unidos nesse momento por meio da internet, por meio do Facebook, a página da nossa igreja, para um momento de meditação, de estudo da palavra, uma conversa com os irmãos e amigos da nossa igreja de língua portuguesa de Bruxelas. E estamos passando por um momento muito difícil, todos sabemos, essa quarentena, todos presos em casa, a dificuldade que temos de estarmos num local de adoração, de estarmos na igreja, mas ainda temos a oportunidade de nos comunicar ao vivo, de interagirmos de maneira direta através da internet. Uma bênção ainda podermos ter esse encontro, esse momento juntos. Nós estamos começando hoje uma semana de oração. Todos os dias nós vamos nos encontrar nesse canal, nessa página, e vamos conversar sobre os eventos finais, sobre os sinais da volta de Jesus, o que está acontecendo no mundo e o que nós precisamos fazer para estarmos preparados. O que nós precisamos fazer para termos certeza de que estamos fazendo a nossa parte no plano da salvação. Jesus já fez tudo por nós, mas agora temos que estar preparados, temos que estar prontos para a vinda dele. Muita coisa está acontecendo, muitas pessoas estão dizendo muitas coisas, têm dúvidas, pessoas estão com medo. E antes de orarmos e começarmos o nosso estudo na Palavra de Deus, eu gostaria de dizer algumas coisas. Você tem tempo agora. É um momento que, obrigatoriamente, você tem tempo com a sua família, na sua casa. Então, você precisa fazer o seu culto familiar, pela manhã, pela tarde. Gaste tempo com a sua família. Dedique tempo ao estudo da Palavra de Deus, à oração. Dedique tempo para a vigília, como nós tivemos de quinta para sexta, de ontem para hoje, das 4 às 6 da manhã, nós estávamos reunidos através de um grupo no WhatsApp na nossa vigília de oração. Teremos outra de hoje para amanhã, entre 4 e 6 da manhã. Se você ainda não faz parte do grupo, entre em contato com a gente para você poder entrar nesse grupo e você poder fazer a sua parte na oração intercessória. Por essas famílias, por essas pessoas que estão sofrendo, já tivemos mais de 30 pessoas mortas na Bélgica. Nós temos confirmados até agora mais de 2.200 casos de contaminação com o vírus. Nós precisamos orar por essas pessoas. Nós temos que interceder. E pelo nosso preparo, pela nossa igreja, pela nossa vida, pela nossa família. Então precisamos dedicar tempo. Durante essa semana nós vamos conversar sobre alguns assuntos importantes que vão nos ajudar a pensar, refletir sobre o que está acontecendo no mundo e o que nós devemos fazer para nos prepararmos. Porque esse é só o começo, coisas piores ainda virão. Então, nesse momento, eu gostaria de convidar a você, onde quer que você esteja, para que você faça uma oração comigo, antes de abrirmos a Palavra de Deus e conversarmos durante alguns momentos, iniciando essa semana de estudo, essa semana de oração, esse momento tão especial que nós precisamos nos conectar, mesmo estando à distância, para sentirmos que ainda fazemos parte de uma comunidade. Nós somos a igreja. A igreja não é um prédio, a igreja não é um templo, a igreja somos nós. E onde quer que nós estejamos, na Bélgica nesse momento, ou em outros lugares, nós fazemos parte da comunidade de Deus, nós fazemos parte da igreja de Deus, da família de Deus. Vamos, nesse momento, como estamos, e com reverência, orar. Querido Deus, estamos enfrentando momentos surpreendentes para alguns, mas já previstos e determinados pela Tua profecia. E nós estamos entendendo e compreendendo como as coisas acontecerão nesses momentos finais do mundo. Estamos vivendo este momento incrível e fantástico antes da Tua vinda, que está muito breve de acontecer. Pedimos que esteja conosco, nos protegendo, nos guardando, cuidando da Tua igreja e do Teu povo. De maneira especial pedimos pelas famílias que estão enlutadas, sofrendo com a morte, ou sofrendo com aqueles que estão convalescendo, aqueles que estão contaminados por esta pandemia. Esteja com eles, que o Teu Espírito esteja confortando eles,
que os teus anjos estejam com eles. E oramos pelo nosso país, a Bélgica, pelo Brasil, por Portugal, outros países na África que representam os membros da nossa igreja, também por toda a Europa e pelo mundo. Ajude para que, com o teu poder e o teu amor, isso possa ser interrompido o mais breve possível. Mas que enquanto estivermos passando por isso, que possamos aprender lições e que possamos colocá-las em prática. Ajuda-nos a entender e compreender esses momentos e ajuda-nos a fazer a nossa parte e a tomarmos atitudes e decisões através disso que estamos vivendo e estamos passando. Pedimos estas bênçãos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu tenho recebido algumas mensagens, eu tenho recebido alguns vídeos, você também talvez tenha recebido, tentando explicar o que está acontecendo no nosso mundo, por que essas coisas estão se desenrolando. E é muito interessante ver a reação das pessoas. Algumas pessoas estão com medo da situação. Alguns estão vendo nisso o fim do mundo. E muitos estão vendo a volta de Jesus. Tudo isso é verdade. Mas a primeira coisa que eu posso dizer para você é o seguinte: não tenha medo. Não há motivo para medo nem pânico. 1 João 4,18 diz assim: no amor não existe medo, porque o amor lança fora todo medo. Então não devemos ter medo. A escritora muito conhecida entre nós, americana, Ellen, ela diz o seguinte, que nós só vamos temer aquilo que virá pela frente, o futuro, se nós nos esquecermos daquilo que Deus fez por nós no passado. Então, se você teve uma experiência com Deus até aqui, e Ele abençoou você, e Ele tem dirigido a sua vida, o que você precisa fazer é se recordar desses momentos, testemunhar, compartilhar com as pessoas. Então, não se esqueça daquilo que Deus fez por você até aqui. Esse mesmo Deus que te abençoou em outros momentos, Ele está com você, Ele vai proteger você, Ele vai cuidar de você. Agora, se você ainda não tem uma experiência profunda com Deus, fica mais difícil. Como que você vai se apoiar numa história que não existe? Então você precisa começar a construir essa história. E nunca é tarde. É um bom momento essa semana para fazer o seu voto, a sua dedicação, a sua entrega de vida a Deus, começar um programa de comunhão diária com Deus, para que você construa um relacionamento com Ele, porque coisas piores virão. E quando essas coisas piores chegarem, você vai ter força, fé, coragem, perseverança, determinação para vencer, não só para estar em paz, não só para ser um vitorioso, uma vitoriosa, mas também para ajudar outros. Esse é o maior objetivo de Deus. Ele quer um povo preparado, feliz, que está seguro para poder guiar outros. Então, você precisa começar a desenvolver esse relacionamento com Deus. Então, eu convido você, nessa madrugada, a participar da vigília de oração entre 4 e 6 da manhã. Temos outros programas que estão em andamento, se envolva, e durante esta semana, às 7h30, 19h30, todas as noites, nós estaremos juntos com algum tema, algum assunto importante relativo a isso. Já coloco aqui para você o seguinte: depois que terminarmos essa mensagem, esse encontro, você pode colocar aí mesmo, embaixo do vídeo, nos comentários, a sua pergunta. Se você tem alguma pergunta a respeito do tema que vamos conversar hoje, ou em algum outro assunto que tenha despertado sua dúvida em você, medo, temor, incerteza, preocupação, ou algum conceito bíblico, alguma ideia, durante essa semana eu vou responder. Ou nos assuntos que nós vamos apresentar, ou antes de cada conversa, bate-papo, mensagem, durante a noite, também posso responder essas perguntas para tirarmos dúvidas. Quem sabe vai ajudar outras pessoas que também têm a mesma dúvida que você. Então você pode colocar a sua dúvida ou pode enviar diretamente para mim pelo WhatsApp. Tem ali no aplicativo da igreja, no site da igreja, você tem acesso ao meu telefone, você pode enviar para mim a sua pergunta e aí durante a semana nós vamos responder. É muito importante nós estudarmos a palavra de Deus e termos o conhecimento das profecias para sabermos aquilo que vai acontecer. Como vai acontecer, nós estamos descobrindo.
Eu fiz uma mensagem no dia 7 de setembro do ano passado. Durante esta semana eu vou postar essa palestra, sermão, de 1h30, um pouco mais, com bastante informação daquilo que eu acredito que vai acontecer. Ou melhor, de como vai acontecer. O que vai acontecer está na profecia, nós sabemos. Como nós estamos descobrindo. E quem diria que nós ficaríamos presos em casa, não só nós, como o mundo inteiro, numa situação como essa por causa de um vírus? Nós não sabíamos que isso iria acontecer desta maneira. Está acontecendo. Em Mateus, no capítulo 24, e durante esta semana nós vamos estudar bastante Mateus 24, 25 e Lucas 21, onde estão as profecias que Jesus fez, dizendo que o que aconteceria, o que estaria se passando no mundo antes da sua vinda. Então, aqui Jesus, no capítulo 24, ele fala de muitos problemas, tribulações, dificuldades, dores que iriam acontecer antes da sua vinda. E ele dá os conselhos e recomendações de como nós devemos agir e nos portar quando essas coisas acontecerem. Agora, uma coisa ele diz claramente: quando essas coisas começarem a acontecer, não se atemorizem. É apenas o princípio das dores. Então, estas coisas que estão acontecendo agora, você pode ter certeza, são apenas o princípio, é o começo. Muitas coisas piores virão. Nessa semana nós vamos conversar um pouquinho sobre vida no campo. Por que nós devemos sair das grandes cidades? Há motivo para isso. A nossa igreja tem ensinado isso já há mais de 100 anos. Que iria chegar o momento de sairmos das grandes cidades para as pequenas cidades, depois das cidades pequenas para o campo. E depois tem um outro passo, do campo para lugares mais remotos, escondidos, cavernas, montanhas, mas isso bem no fim, antes da volta de Jesus. Quando será esse momento? Quando vai chegar? Como eu devo proceder? O que eu devo fazer? Nessa semana nós vamos estudar sobre isso. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Mas se você tem a sua Bíblia aí, dá uma olhadinha em Lucas, capítulo 21, verso 11. Aqui, como no capítulo 24 de Mateus, Jesus vem nos falando do princípio das dores. Ele vem dizendo o que vai acontecer antes da sua vinda. E ele diz: nação se levantará contra nação, reino contra reino, guerras, e haveriam terremotos e fomes. No verso 11, Lucas 21, 11, ele diz: haverá grandes terremotos, fomes em vários lugares, coisas espantosas, também grandes sinais no céu. Mas eu pulei uma palavra aqui. Se você tem a sua Bíblia aberta aí, você vai encontrar uma palavrinha. Lucas 21, 11. Haverá grandes terremotos, epidemias. Aqui na minha Bíblia, essa é a palavra que eu tenho em português. Lucas 21, 11. Jesus disse que antes da sua vinda haveria epidemias. E é o que está acontecendo. Temos muitas, no século passado e agora, nesse novo século, epidemias que estão aí, fazendo com que o nosso mundo seja chacoalhado, chamando a nossa atenção. Alguma coisa especial está acontecendo. Epidemias. Nós tivemos H1N1, a gripe suína, tivemos a gripe asiática, a AIDS mesmo, que começou lá no fim dos anos 70, nos anos 80, nos anos 90 principalmente, foi uma grande epidemia que ainda está por aí, tomando muitas vidas. Hoje a gente consegue conviver com ela, mas também é uma epidemia. O Ebola, então, nem se fala. Um vírus tremendo que leva 40% das pessoas que contraem à morte. São epidemias, e Jesus disse que é um sinal da vinda dele. Agora veja o que diz o livro Ciência do Bom Viver, página 365. O ambiente material das cidades constitui muitas vezes um perigo para a saúde. O estar constantemente sujeito ao contato com doenças, o ar poluído, água e alimento impuros, as habitações apinhadas, obscuras e insalubres são alguns dos males a enfrentar. Não era desígnio de Deus que o povo se aglomerasse nas cidades. Então veja, Deus nunca teve
este plano de que nós morássemos nas cidades. O plano de Deus é que nós vivêssemos longe uns dos outros, sem muito contato. E um dos motivos é, na cidade nós temos contato com doenças. É muito mais fácil contrair uma doença. Então você pode olhar os mapas aí que estão mostrando as estatísticas de onde estão o maior número de contatos, né, com o vírus, o que está se espalhando, que é nas grandes cidades. Então eu e minha esposa, já com o nosso filhinho e o próximo que chega, já tomamos esse primeiro passo. Estamos numa cidade com 13 mil habitantes. É bem menor, é bem mais tranquilo, tudo é mais espaçoso. Agora você pode perguntar, pastor, eu não tenho como sair da cidade. Nesse momento eu não tenho como, por causa do meu trabalho. Você precisa orar. Você precisa orar, estudar, conhecer, entender, primeiro, se preparar, porque no momento certo Deus vai falar com você. Quando, para onde e como você vai fazer essa transição. Eu sinto muito por aqueles que nem conhecem a respeito desse assunto, que não se preparam, porque vão ficar para trás. E muita gente boa vai ficar pelo caminho. Então é preciso conhecer, estudar, entender, se preparar, orar, para que no momento certo você possa tomar o passo certo nessa direção. Um dos motivos é esse, as epidemias nas cidades. Nós precisamos salvar a nossa família, proteger a nossa família desses perigos. Não é o plano de Deus que nós fiquemos doentes. Nesse momento de confusão, tantas ideias, e eu poderia até mencionar algumas aqui, pessoas tentando explicar de onde veio isso, por que isso está acontecendo, isso é algo fabricado, criado. Realmente há indícios de que essas coisas não são por acaso. Mesmo que sejam por acaso, e que seja o caso simplesmente que os chineses comeram carnes inadequadas para o consumo, contraíram o vírus e ele se espalhou por acaso, tudo isso está sendo usado pelos países de maneira muito inteligente da parte deles para fazer testes. Teste de controle populacional. Como que as pessoas reagem quando a gente coloca uma lei, um país inteiro tem que obedecer à lei. No caso, um continente inteiro, e nesse caso, o mundo inteiro tem que obedecer à lei. Então aqui nós já temos um primeiro exemplo de como o mundo pode ser controlado diante de uma crise. Uma crise criada, fabricada ou não, ela está gerando leis pelas quais o mundo inteiro tem que obedecer, tem que seguir. Você que conhece um pouco das profecias, que conhece a Bíblia, sabe que vai chegar um momento em que essas leis vão tomar outro sentido político e também religioso. E os países todos, diante da crise, vão ter que seguir essas leis. Pode ser que haja, como está havendo agora, confinamento das pessoas, o controle das pessoas. Então, durante essa semana, nós vamos estudar um pouco desses pontos e vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso. Eu ouvi dizer que em alguns lugares, não sei se mesmo aqui na Bélgica, está sendo proibido o uso do dinheiro. Porque o dinheiro é algo que você manipula, passa para outra pessoa e se espalha. Então, somente o uso do cartão de crédito é permitido. Porque só você põe a mão no cartão, só você coloca ali, você está pagando, tira e vai embora, não tem contato com outra pessoa. Muito interessante isso. Em um dos meus livros, e durante a semana eu posso voltar a esse assunto, eu já mencionava isso, de que vai chegar um momento que a moeda ela vai desaparecer, o dinheiro vai desaparecer. Tem que ser algo eletrônico, para que haja um controle, para que haja uma forma de os governos saberem exatamente o que você compra, o que você vende. Você sabe que na profecia diz que vai chegar um momento em que nós não vamos poder comprar ou vender. Para que isso aconteça, é preciso haver um controle. Hoje já vemos um exemplo disso. Agora, deixa eu dar um exemplo interessante para você, porque é um dos assuntos que nós vamos ver essa semana. Eu recebi um vídeo muito interessante com um hino que você conhece. E nós temos esse hino no nosso hinário, no hinário adventista. O hino 128. Ele se chama O Rei Vem Vindo. É um hino muito conhecido, tradicional, cantado em todas as igrejas cristãs. As igrejas pentecostais, protestantes e mesmo na igreja católica, com versões diferentes. A letra muda um pouquinho, a melodia é a mesma, mas a letra muda um pouco. Porque existe uma questão teológica. Por que eu vou apresentar isso para você? Porque
No vídeo faz muito sentido. A pessoa mandou esse vídeo e as imagens mostravam um supermercado vazio. É a realidade nossa hoje no mundo. O supermercado está vazio. O rei vem vindo, você conhece. O rei vem vindo, o rei vem vindo. A trombeta está soando, os remidos a chamar. Todas as igrejas cantam esse hino. Que diz a letra? O mercado está vazio, o trabalho terminou, não há tráfego nas ruas, o barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo já deixaram seu labor. Em suspense está a terra, é a volta do Senhor. Por que eu estou apresentando isso para você? Nesse momento as pessoas enviam vídeos, hinos, e a gente acaba baseando a nossa teologia em tudo isso que nós ouvimos. Não baseie a sua teologia no que o noticiário diz, no que um fez um comentário, o outro fez um comentário, ou mesmo em um hino. O escritor desse hino, ele tinha uma teologia na sua mente quando ele escreveu a letra desse hino. E era o arrebatamento secreto. Não é a volta de Jesus como nós cremos. Veja bem, aqui diz como está acontecendo agora. O mercado está vazio. Não tem ninguém nas ruas. Tudo parou, porque Jesus está voltando. Será que é isso que a palavra de Deus diz? Então abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 17. E isso vai ser muito interessante no estudo que vamos fazer nessa semana. Lucas 17, do verso 20 em diante, diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Não vades nem os sigais, porque assim como o relâmpago fuzilando, brilhando de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Continuando, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem a perder, de fato a salvará. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram, onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Foi desse texto que foi tirada a doutrina, a compreensão do arrebatamento secreto. Mas se nós lemos o texto antes, nós vamos dar uma olhadinha nisso durante essa semana. Nós vamos estudar um pouco sobre o arrebatamento secreto, para você entender bem essa questão, para você poder ensinar a outros. Jesus não vai voltar dessa maneira. Mas esse hino, ele diz isso. O rei vem vindo, o mercado está vazio, a ceifa já terminou, não tem barulho nas ruas, porque o tráfego parou, tudo está em silêncio. Por que está em silêncio no hino? Porque aqui o autor do hino, ele crê que as pessoas estão desaparecendo. Elas estão sendo arrebatadas, secretamente. Então o mercado fica vazio porque as pessoas foram arrebatadas. Não tem tráfego na rua porque as pessoas foram arrebatadas. Não tem ceifeiros no campo porque foram arrebatados. Então não baseie a sua teologia, a sua crença, a sua fé em nada além da palavra de Deus, além da Bíblia. Mesmo um hino cristão pode nos trazer uma ideia equivocada. Sabe que na versão original desse hino, existe uma frase que diz assim, aviões sem seus pilotos voam para destruição. Por quê?
Porque o piloto era cristão, e era um bom cristão, e foi arrebatado. Então o avião sem o piloto voa para a destruição, porque Jesus voltou para ele foi arrebatado. No texto dizia que as pessoas comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, ou seja, tanto na história de Sodoma e Gomorra, a história de Ló, quanto na história do dilúvio, Noé. O texto ali, Lucas, ele menciona esses dois exemplos. Então a vida vai continuar de maneira normal até a volta de Jesus. A volta de Jesus será uma surpresa. Isso a gente vai estudar um pouquinho quando nós estudarmos o capítulo 25 de Mateus nessa semana, sobre as 10 virgens. Então esse é o momento que nós estamos passando, onde o mercado está vazio, onde as pessoas não estão levando uma vida normal. Mas o mundo vai continuar normalmente até a volta de Jesus. Esse é um sinal da vinda de Jesus? Sem dúvida. Mas não é o sinal de que Jesus está voltando agora, nesse momento. Não é isso. Na verdade, ainda tem algumas coisas para acontecer. Mas eu não tenho medo de afirmar, como eu já disse em nossa igreja, eu creio que nós estamos iniciando a última década da história desse mundo. Jesus está voltando agora, nesse momento em que nós estamos vivendo. Nós somos a geração que vamos vê-lo pessoalmente, vivos, nas nuvens do céu, retornando. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um sinal da volta de Jesus que para mim é muito forte, é muito especial. Vários nós vamos conversar durante essa semana, nós vamos aprender muitas coisas juntos. Mas hoje eu quero conversar com você algo que pode te trazer esperança, alegria. O que vai acontecer diante de toda essa tensão, de toda esta dificuldade, esse momento complicado que nós estamos passando, crise, esse drama todo, que está começando, é o princípio das dores, terremotos, tsunami, epidemias ou pandemias, tudo isso é o princípio das dores. O resultado vai ser uma polarização mundial. Todas as pessoas do mundo vão ter que decidir de que lado elas vão estar. Elas vão tomar uma decisão religiosa, uma polarização religiosa. Ou elas vão se decidir pelo lado da verdade, que é a palavra de Deus, a Bíblia, ou contra ela. Isso vai acontecer no mundo religioso e cristão primeiro, e depois vai ser aberto para o mundo todo. Todos vão ter que decidir. Todos vão ter que tomar a sua decisão. Durante a semana eu vou falar um pouquinho sobre a polarização dentro da igreja. O pequeno grupo chamado remanescente, que faz parte do povo de Deus, é um pequeno grupo que vai se destacando. Ele vai tomando a sua posição dentro do grupo da igreja, convidando outros para se unirem a eles. Essa vai ser uma polarização dentro da igreja. Na Bíblia nós encontramos várias referências. A parábola do joio e do trigo. O joio, plantado por Deus, está junto, melhor, o joio, plantado pelo inimigo, é misturado com o trigo que foi plantado por Deus. Os dois crescem juntos, estão ali até o fim, quando chegar o momento certo em que Deus vai separá-los. Há outros exemplos. Deus separa os bodes das ovelhas, dos cordeiros. Então são o povo de Deus misturado com outro povo, é a polarização. A escória, que é o metal impuro, é retirado do ouro. O ouro é separado da escória. O povo de Deus, essa polarização. Isso está acontecendo e vai acontecer cada vez mais dentro da igreja de Deus, com o povo de Deus, o povo remanescente. Eu quero falar hoje, durante a semana nós falaremos sobre isso, mas hoje eu quero falar sobre uma outra polarização que vai acontecer no mundo todo, religioso. É chamada de a igreja invisível. Existe uma igreja que é o povo de Deus em todas as igrejas. Ou seja, todas as igrejas, em todas as religiões, inclusive, há filhos e filhas de Deus. Pessoas que amam a Deus, que têm um relacionamento com Ele, que são sinceras nesse relacionamento. E Deus vai chegar um momento, antes da vinda de Jesus, onde o mundo estará realmente polarizado,
Deus está separando seus filhos e suas filhas, unindo nesse grupo chamado Igreja Invisível, que vai se tornar visível, onde eles poderão se reconhecer e vai ficar claro quem é o povo da Bíblia e quem é o povo contra a Bíblia, a palavra de Deus. Ou seja, quem é o povo de Deus e quem é o povo contra Deus. Deixa eu ler para você o que está no livro Eventos Finais, página 197. 2 parágrafos, para que você entenda como nós pensamos a respeito disso. Diz assim: Deus tem pedras preciosas em todas as igrejas. E não devemos fazer denúncias impetuosas do professo mundo religioso. Eventos Finais 197. Deus tem pedras preciosas em todas as igrejas. Então todas elas têm ali algumas pessoas que são verdadeiros filhos de Deus. Fazem parte dessa igreja invisível. Fazem parte do povo de Deus. Há um momento certo para cada uma dessas pedras preciosas encontrarem as outras pedras preciosas de Deus e se unirem. Algumas saem antes, outras depois. Há um momento certo para cada um. E nós sabemos que para muitos não é o melhor momento agora se unirem à igreja de Deus, o povo de Deus, a igreja remanescente, porque se decepcionariam e acabariam abandonando a sua fé, desencorajadas, por causa da vida e da atitude do povo laodiceano, o povo morno. Mesmo assim, Deus está convidando aqueles que estão preparados para enfrentar isso. Na nossa igreja, ano passado, nós tivemos 2 batismos que nós podemos ver claramente. Foram 2 pessoas que se batizaram na nossa igreja e que saíram desse grupo de pessoas, vieram de outras igrejas e se uniram ao que eu acredito, que elas acreditam ser o povo remanescente. Então, isso está acontecendo. Veja que há um outro texto, diz assim: o Senhor tem seus representantes em todas as igrejas. As especiais verdades probantes para estes últimos dias não foram apresentadas a estas pessoas de tal modo que trouxessem convicção ao coração e à mente. Por isso, ao rejeitar a luz, elas não rompem sua ligação com Deus. Então, há pessoas que nesse momento, aparentemente, rejeitaram algumas verdades bíblicas, não estão vivendo essas verdades bíblicas. Então, o que acontece com essas pessoas? Elas ainda não entenderam claramente, por isso não se uniram ao povo de Deus, contudo, não rejeitaram a ligação com Deus. Haverá um momento certo para elas. Onde nós encontramos na palavra de Deus um texto que diz que isso vai acontecer. Então abra sua Bíblia, se você tem aí a sua Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo 18. Apocalipse 18, o anúncio da queda de Babilônia. Vem falando a respeito de Babilônia. Nós entendemos na profecia o que isso quer dizer. E há um convite feito por um anjo, um outro anjo, mensageiro, dizendo a essas pessoas para que saiam de Babilônia. Então veja, Apocalipse 18, verso 4, diz assim: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Esse convite de Deus é para que o povo dele saia de Babilônia. Ou seja, em Babilônia existe um povo que é o povo de Deus. E Deus está convidando para que saiam de Babilônia e venham fazer parte do povo de Deus, chamado Igreja Invisível. Isso está acontecendo cada vez mais e de maneira mais visível, clara, para todos nós. O povo de Deus está saindo de Babilônia.
eu quero contar para você alguns testemunhos de como isso está acontecendo. Que isso vai ajudar você a entender que essa profecia está se cumprindo e que realmente estamos no momento em que o povo de Deus está se unindo e que realmente o povo de Deus está saindo de Babilônia. Bom, se você ainda não viu, eu posso postar aqui, depois que terminarmos essa mensagem, o link para você no YouTube assistir o testemunho do pastor Renato Suett. S-U-H-E-T-T. Renato Suett. Você pode colocar lá, testemunho Renato Suett. Um ex-pastor de uma igreja, uma grande igreja no Brasil, que abandonou tudo que ele tinha ali, fama, sucesso, dinheiro, porque passou por um momento de decepção e acabou encontrando na palavra de Deus o povo remanescente. Esse é um cumprimento de Apocalipse 18:4. E há muitos outros. Muitas histórias estão acontecendo. Eu vou postar aí também, logo depois, para você poder ver, se você não viu ainda, um videozinho que mandaram para mim não faz muito tempo no Facebook. Um irmão nosso da igreja Congregação Cristã no Brasil, que por um momento de intimidade com Deus, de busca, de estudo, recebeu um sonho, deixando claro para ele que a lei de Deus não é composta por 9 mandamentos, mas por 10. Toda ela é verdadeira, deve ser seguida, deve ser estudada e observada. E esse irmão da congregação, ele ficou aflito com aquilo, até que ele tomou a decisão de se tornar um sabatista. Ele, a sua família e outras pessoas da sua congregação tomaram essa decisão. E agora, nesse testemunho, ele vem a público dizer que ele tem encontrado em todo o Brasil, em vários estados diferentes, pessoas como ele, membros da igreja Congregação Cristã no Brasil, que estão descobrindo essa verdade bíblica. A lei não foi anulada. A lei ela permanece. E a lei não são 9 mandamentos, mas 10. E o 4º mandamento deve ser observado. Há um grande grupo de membros da Congregação Cristã no Brasil que estão se tornando sabatistas. Esse é um cumprimento desta profecia. Ela está acontecendo. O meu pai foi pastor, hoje é aposentado, e eu espero que ele possa vir esse ano visitar pela primeira vez. E quando ele trabalhou no interior de São Paulo, isso já tem muitos anos, que ele já está aposentado há 15 anos, então tem pelo menos quase 20 anos, os pastores fizeram uma viagem. Eles saíram de ônibus ali de São José do Rio Preto para uma outra cidade onde haveria um concílio, um encontro de pastores. E no caminho, antes do ônibus sair, o motorista do ônibus ouviu eles conversando e ele disse para um dos pastores: vocês são um grupo de pastores adventistas, é isso? Sim, nós somos. Ele falou: eu também sou pastor. Ah é? Que igreja? Eu sou pastor da igreja Quadrangular. Isso que aquele pastor disse. Ele falou: é mesmo? Sim, eu já conheço tudo a respeito da mensagem que vocês pregam, que ensinam. Eu e mais 3 pastores, amigos meus da igreja Quadrangular, nós já lemos o livro Grande Conflito. E nós já entendemos a mensagem que vocês ensinam e pregam. E nós concordamos com ela. Então esse pastor adventista disse para o pastor da igreja Quadrangular: então por que vocês não vêm e se unem a nós? A resposta foi a seguinte: ainda não é o momento. Vai chegar esse momento. Mas por enquanto, nós precisamos permanecer ali para ensinarmos os membros da nossa igreja a respeito dessas mensagens. E no momento certo, nós vamos trazer uma multidão conosco. É o cumprimento de Apocalipse 18:4. Realmente isso está acontecendo. Nós estamos vendo e ouvindo histórias e mais histórias de pessoas que estão descobrindo a verdade que foi escondida da palavra de Deus e estão tomando decisões por ela. Tem um lindo testemunho, que é um vídeo que foi feito nos Estados Unidos, em uma igreja americana, está em inglês, e talvez alguns de vocês tenham visto, mas quem não viu, eu vou contar para vocês.
a história desse pastor. Um pastor batista, cresceu na igreja batista durante toda a sua vida. Ele diz que ele nasceu num domingo. Na quarta-feira, os pais dele levaram ele na igreja. Então, praticamente nasceu na igreja, cresceu na igreja. 54 anos de idade, um doutor, PhD em teologia. Ele se sentiu motivado a fundar uma escola cristã na pequena cidade, na cidade onde eles viviam nos Estados Unidos, porque não havia nenhuma escola cristã. E assim ele fundou essa escola. Como não havia escola adventista naquela cidade, algumas famílias, 2 ou 3 famílias adventistas, preferiram enviar seus filhos para essa escola cristã do que deixarem eles nas escolas públicas. E eles estavam ali, participando, estudando, mas sendo observados. O pastor, diretor da escola e pastor, observando esses adventistas, notou algumas diferenças. Um dos garotos era um excelente jogador de basquete. E um dos jogos importantes aconteceu na sexta-feira à tarde. E ele estava no ginásio assistindo o jogo de basquete e percebeu, quando faltava mais ou menos meia hora antes do pôr do sol na sexta-feira, o pai, a irmã, a mãe se levantaram e foram saindo do ginásio. O jogador despediu dos amigos, do técnico e se retirou. E ele pensou, eles estão indo guardar o sábado deles. E assim ele via os alunos. De vez em quando ele diz que uma aluna adventista vinha até a sala dele e dizia para ele, professor, não me leve a mal, nós gostamos muito de você, mas eu preciso te falar a respeito dessa verdade. E tentavam explicar para ele a respeito do sábado. Ele pensava consigo mesmo, um dia ela vai entender, um dia ela vai compreender essa verdade que não é verdade. O domingo é o dia de adorarmos a Deus e não o sábado. Então, assim o tempo foi passando, até que chegou o momento em que o pai de um aluno adventista, o pai daquele rapaz que jogava basquete, foi até a sala do diretor, desse pastor batista, com um livro na mão. E o livro falava sobre os 10 mandamentos. Ele entrou e disse assim, pastor, o senhor é um doutor, um PhD em teologia, e eu preciso da sua ajuda. O senhor teria condições de com amor, me ajudar nesse momento? Porque eu preciso compreender esse livro. Eu tenho estudado e lido e eu tenho algumas dúvidas, então eu gostaria que o senhor lesse e depois que o senhor ler, por favor, me diga se esse livro está correto ou não. Eu tenho dúvidas. E o pastor, diretor da escola, claro, ficou lisonjeado e disse, com certeza, pegou o livro e disse, eu vou ler e depois eu vou te dar uma resposta, nós vamos conversar. Ele levou o livro para casa e antes de dormir naquela noite, ele começou a ler o livro. Mas ele não conseguiu parar. Mais de 120 páginas o livro. E ele só parou quando terminou o livro todo. E ele leu a respeito da mudança do sábado para o domingo, a lei de Deus no Velho Testamento, a lei de Deus no Novo Testamento, e ele compreendeu a verdade do 4º mandamento. Quando ele terminou de ler, algo mudou no seu coração, na sua mente. E ele ficou pensando, será que é isso mesmo? Ele leu o livro novamente, pegou o livro e leu de novo inteiro. Aquilo trouxe mais convicção e certeza para ele. No dia seguinte, ele já estava em dúvida. Ele leu uma terceira vez o livro. Claro que ele foi pesquisar, descobrir se aquilo realmente era daquela maneira. Não resistindo, ele leu uma 4ª vez. E quando leu a 4ª vez, ele já estava convicto. Mas aí ele ficou pensando, será? 56 anos de idade, a minha vida inteira dedicada a esta igreja, crendo dessa maneira, será que eu estive enganado todo esse tempo? E naquele momento de dúvida, de aflição, com aquela nova informação, quando ele foi para a cama junto com a esposa, ele fez a mesma coisa. Pegou o livro e disse para a esposa, sem dizer nada, o que estava passando com ele e a sua mente. Querida,
você poderia ler esse livro e me dar a sua opinião? Me diga o que você achou. Aí nós podemos conversar. Ela disse, claro. Ela pegou o livro e imediatamente começou a ler. Ali do lado da cama dele. E ela foi lendo, e ela não parava. E ele ficou parado esperando. Ele pegou outro livro, começou a ler a Bíblia, alguma outra coisa, e ela foi até o fim, as 120 e poucas páginas, até que ela terminou. Quando ela concluiu a leitura do livro, ela vira para o esposo, o pastor, e diz para ele, querido, isso aqui é a verdade? Ele falou, eu acho que sim, pelo que eu estudei, é isso. Por que a gente não está praticando isso então? Ele falou, não sei, me dá aqui o livro, vou ler de novo. E ele leu uma quinta vez. Depois daquela semana, os dois já tinham chegado à sua conclusão e tinham entendido que eles estavam enganados esse tempo todo. E tomaram a decisão. Próximo sábado, nós não podemos mais pisar na lei de Deus. Nós precisamos guardar esse sábado. E nós vamos começar na sexta-feira, ao pôr do sol, como aprendemos. E ele e a esposa fizeram isso. E tomaram essa decisão de, a partir dali, guardar o sábado. Mas aí eles chegaram a uma conclusão. Temos um problema. Nós temos uma igreja inteira que vai se reunir no domingo. E como que nós vamos chegar diante da nossa igreja para dizer para eles que nós guardamos o sábado, não guardamos mais o domingo? Eles chegaram, oraram a respeito, oraram e chegaram à conclusão, nós temos que apresentar isso para a igreja. Quando chegaram no domingo na igreja, essa foi a mensagem, esse foi o sermão. E o pastor disse para eles, meus queridos, eu me deparei com uma nova mensagem, uma nova verdade, que agora eu compreendo, agora eu entendo. Eu não conhecia, eu não sabia disso antes. E ele explicou da melhor maneira que ele conseguiu aquilo que ele tinha aprendido naquele livro. E ele disse para os membros da sua igreja, eu e a minha esposa, eu e a minha família tomamos uma decisão. E a partir de agora, nós vamos guardar o sábado do Senhor, a lei que está no mandamento, o quarto mandamento. E vocês estão convidados a virem aqui adorar a Deus no sagrado dia, no santo dia do sábado. Se vocês não quiserem, nós vamos entender. Mas essa é a nossa decisão como família e é isso que nós vamos fazer. E estamos convidando vocês. Os membros da igreja, os irmãos, ficaram um pouco atordoados com aquela nova notícia. Ficaram ali assustados, mas conversaram entre si naquele momento, depois do culto. Ninguém saiu da igreja e um representante veio à frente e disse, pastor, o senhor é o nosso pastor e nós confiamos no senhor. Ainda não entendemos claramente tudo isso que o senhor explicou a respeito do quarto mandamento, a respeito do sábado. Mas se o senhor tomou essa decisão e se o senhor vai seguir isso com a sua família, pode contar com todos nós. Porque todos nós também vamos adorar no sábado. Toda a igreja tomou a decisão de no final de semana seguinte não se reunirem no domingo, mas se reunirem no sábado e adorarem a Deus no santo dia do mandamento. Esse pastor, ele conta esse testemunho numa igreja adventista enorme, com mais de 1000 membros. E ele diz assim, irmãos, eu sei que vocês se preparam no sábado de manhã e vocês se arrumam, tomam seu banho, vestem a sua roupa e vêm à igreja no sábado de manhã adorar a Deus. Eu entendo. É o costume de vocês, mas nós, na nossa nova igreja, nós não aguentamos esperar até o sábado. Na sexta-feira, na hora do pôr do sol, a nossa igreja, ela está lotada. Todos vêm juntos para adorarmos a Deus no começo das horas do sábado, para recebermos o sábado do Senhor, na sexta-feira, na hora do pôr do sol. É ali que fazemos o nosso principal culto de adoração a Deus. Irmãos, amigos, Apocalipse 18:4 está se cumprindo. São muitas histórias que eu poderia contar aqui. Pastores e mais pastores de outras igrejas, membros de várias igrejas, já estão ouvindo a voz desse anjo, do quarto anjo, dizendo, sai dela, povo meu. Não necessariamente vão se unir ao povo remanescente agora, vão se batizar, vão se tornar membros de uma igreja, mas já estão tomando a sua decisão pela Bíblia. Porque esse livro, ele vai ser pisado, e já está sendo pisado.
ele vai ser desprezado, ele vai ser desconsiderado, ele vai ser colocado em dúvida. As primeiras páginas desse livro, Gênesis 1, 2 e 3, já foi desprezado, já foi tido como simplesmente uma fábula, uma história para ilustrar a criação, o começo do mundo, mas é a evolução, é a ciência que tem razão. Quem afinal acredita numa cobra que fala? Isso vai acontecer, está acontecendo. Mas existe um povo nesse mundo, pequeno, um pequeno povo, que crê neste livro, que acredita nele. E há pessoas no mundo inteiro, não se desanime, em todas as igrejas, há pessoas sinceras que amam a Deus. Ainda não tiveram conhecimento total da sua palavra, da sua verdade, mas chegarão a essa conclusão com a ajuda do Espírito Santo. Vão tomar a sua decisão e vão se unir à igreja invisível. Você, que faz parte do povo de Deus, tem uma responsabilidade muito grande de viver essa mensagem, essa palavra, e de levar essa mensagem, essa palavra a outros. Deus sabe onde eles estão. Ele só precisa de ceifeiros. A seara está madura, mas precisa de pessoas fiéis, que trabalhem, que façam a sua parte, que orem, que dediquem tempo para a oração intercessória. Nesta semana, eu vou contar para você um pouquinho a respeito do poder da oração intercessória. Você talvez ainda não conheça, não saiba, a respeito da maior igreja adventista do mundo. É resultado de oração de uma mulher. Uma mulher. Levou para essa igreja mais de 5.000 pessoas. Resultado do ministério de oração, 3 horas por dia. Ela ora e intercede pelas pessoas. E ela é responsável pela maior igreja adventista no mundo. Essa semana eu vou mostrar para vocês as imagens e vou contar um pouquinho a respeito dela e do ministério da oração intercessória. Como é poderosa. Nós precisamos nos unir ao redor da palavra de Deus. Nós precisamos buscar a Deus nesse momento de crise, porque ela não vai passar. A crise vai continuar até o fim. O mundo vai continuar normalmente, comendo e bebendo, casando e dando-se em casamento, como diz a palavra de Deus, até que Jesus venha. O que vai ser uma surpresa para muitos, mas não vai ser uma surpresa para você e para mim. E se você estiver preparado, se você estiver pronto, continuando nesse caminho, crescendo espiritualmente, não há o que temer. Não há o que temer. Você não precisa ter medo de vírus nenhum, você não precisa ter medo da situação difícil que agora não tem como trabalhar, como eu vou sustentar minha família, como está essa situação, o que vai acontecer? Deus cuida de você se você permanece fiel a Ele. Então eu convido você a participar dos programas que a nossa igreja está estabelecendo, a participar dos programas de oração, da vigília que nós vamos ter essa madrugada, novamente, entre 4 e 6 da manhã. E para que você esteja participando durante toda essa semana, às 19h30. Nós vamos estar juntos. E aí você pode fazer as suas perguntas, coloque aí embaixo desse vídeo a sua pergunta, vamos responder durante a semana, ou você pode enviar para mim diretamente no meu WhatsApp, e nós vamos nos aprofundar na palavra de Deus, nós vamos dedicar tempo para a oração, faça o seu culto familiar de manhã e de noite com a sua família, todos os dias, porque chegamos no momento em que nós precisamos tomar as decisões sérias a respeito do nosso futuro eterno. O que tem mais valor nesse momento? Quando a gente perde tudo, como perdemos, né, a liberdade de sair de casa, de nos locomover, de trabalhar, nossa vida normal, nós começamos a pensar no que realmente tem valor. O que realmente tem valor para você? Pense a respeito disso e dedique tempo para isso, para que você seja encontrado no grupo daqueles que fazem parte do remanescente. Muitos já estão se unindo a ele, estão vindo. A profecia está se cumprindo, Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu, já estão saindo. Em muitos lugares, de várias maneiras diferentes. E o povo de Deus, a igreja invisível, está se formando. O mundo está se polarizando. E quando estiver pronto, Jesus vem buscar o seu povo. Esteja pronto. Vamos nesse momento, assim como nós estamos, orar a Deus e pedir a sua bênção
para a nossa família, para a nossa igreja, para cada um de nós, para que possamos realmente estarmos fazendo a nossa parte, o nosso papel, para recebermos o batismo do Espírito Santo, que vai nos possibilitar o preparo para a sua vinda e para ajudarmos outros a estarem conosco, preparados para a volta de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, ouvimos a Tua palavra falando a nós hoje. E nesse momento de dúvida, de incerteza, de crise, nós confiamos em Ti e em ninguém mais. Pedimos a Tua bênção, a Tua presença, o Teu amor, a Tua misericórdia na nossa vida. Que a Tua graça esteja conosco, nos justificando do nosso pecado e nos santificando nesse processo até a vinda de Jesus, para que encontremos a Jesus prontos, preparados com a nossa família, com a nossa igreja, com os nossos amigos, os nossos parentes e outros mais que nós ajudaremos a fazer parte do Teu reino. Abençoe, Senhor, aqueles que são do Teu povo, mas ainda não fazem parte do povo remanescente, que ainda estão em todas as igrejas, estão em todas as religiões, pessoas sinceras que Te amam, são pedras preciosas que o Senhor tem ali guardadas. Ajuda-nos a encontrar aqueles que estão prontos para se unir a nós. Ajuda-nos a termos a palavra certa na hora certa, para que essas pessoas possam encontrar a Ti através do nosso trabalho, da nossa oração, do nosso testemunho. Abençoe a Tua igreja, especialmente durante esta semana que estaremos juntos, para que possamos dedicar tempo para a oração, estudo da Tua palavra, para o jejum, para a vigília, para aquilo que realmente vai nos aproximar de Ti e vai nos preparar para receber o maior presente de todos, que é o poder maravilhoso do Espírito Santo em nossa vida. Abençoe os líderes da Tua igreja, a cada membro, a cada família, cada um que participou hoje desse culto, deste estudo da Tua palavra. Ajuda-nos a permanecer em Ti, fazendo com que nós possamos dedicar tempo diariamente para Ti. Colocamos tudo que temos e somos no Teu altar, nas Tuas mãos, e dedicamos novamente a Ti a nossa vida, os nossos dons e talentos, nossa família. Dedicamos a Ti, Senhor, e pedimos a Tua bênção e presença nessa semana que está diante de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Nos encontramos novamente amanhã, 19h30, nesse mesmo canal, dessa mesma maneira. Coloque a sua pergunta se você tiver alguma dúvida sobre qualquer assunto bíblico ou sobre os eventos finais e nós vamos responder durante essa semana. Que Deus abençoe a você, que abençoe a sua família e que nós possamos permanecer unidos, mesmo à distância, porque a igreja não é o prédio, a igreja somos nós e nós estamos unidos em Cristo. Que Deus os abençoe. Amém.